Boa noite, muito prazer. Quem não me conhece, meu nome é a Vivi, do ateliê Meus Encantos. E hoje eu venho aqui para ensinar vocês uma peça muito bonita. Não é difícil de fazer, tá? Vou mostrar para vocês o passo a passo, né? O que nós vamos trabalhar hoje, tá? A peça que nós vamos fazer hoje é esse porta-pão, tá? E esse porta-pão, o que ele tem de diferente? É uma peça que você pode desmontar, ela não fica assim sempre armada, você pode desmontar essa peça e guardar na gaveta após o seu uso, tá? É uma peça que você pode lavar normalmente, porque é de tecido, tá? Você pode colocar na máquina, você pode lavar manualmente, tá? E quando você quer colocar na mesa, tá? Deixar bem bonitinho, o que você vai fazer? Você vai prender, tá? Que nem mostra essa primeira parte aqui, ó. Vou colocar vocês bem pertinho para que vocês possam ver que ela possui botões, tá? E esses botões nós armamos desta forma para manter a peça no formato desejado. Para que essa peça serve? Bom, essa peça ela serve para você colocar aqui no meio uma geleia, um doce, uma margarina, uma manteiga. E aqui em cada repartição você coloca os pães, bolachas ou mesmo chocolates. O que nós vamos usar na nossa aula hoje? Bom, eu disponibilizei para vocês, desde a quinta-feira da semana passada, os moldes aí no nosso grupo, né, do Meus Encantos by Viviane Ensina, Viviane Zuccherati Ensina. E vocês viram alguns recortes com estes formatos. Esses são os moldes que eu disponibilizei para vocês. Um círculo, este outro molde que parece um coador de papel de café, um hexágono, e é esse que nós vamos fazer o quê? Eu vou ensinar para vocês, a nossa aula ela não tem como ser rápida, tá? Porque é um trabalho feito de patchwork hoje. Eu vou dar primeiros princípios para vocês de tudo que nós vamos aprender. Então, vocês têm o molde aqui do círculo, ele foi disponibilizado para vocês em 4 partes. Vocês deverão unir essas 4 partes, tá? E vai formar essa circunferência. Importante, no molde de vocês, ele tem uma numeração no final da folha de até acho que 4 centímetros. Vocês têm que ampliar o molde de acordo com a sua impressora até que a régua fique exatamente igual a uma régua que nós estamos na mão utilizando, tá? Porque senão vai dar diferença na hora da junção das nossas peças, ok? Então, o que nós vamos fazer primeiro? Então, desenhamos o nosso molde. Essa aqui é uma peça que fica complicado você fazer sem um molde. Muitas peças eu vou ensinar para vocês a vocês confeccionarem os seus próprios moldes, para que vocês não fiquem limitados a viver ou realizar confecções só em cima de peças assim, já desenhadas. Eu vou utilizar na nossa live essa máquina, que é uma máquina industrial. Qual é a diferença dessa máquina industrial para uma máquina doméstica? Além da diferença do motor, né, que é um pouquinho, como ele foi feito para trabalhar também com sintético, ele é um pouquinho mais resistente, mais forte do que uma máquina doméstica. Mas essa peça que nós vamos fazer hoje, apesar dela ficar bastante grossa, ela é macia. Então, eu sugestiono a vocês
que utilizem a agulha 16/100 na máquina doméstica. E na máquina industrial também, porque ela vai ficar bastante alta, tá? Então, para evitar que a sua agulha quebre, é interessante você utilizar essa agulha 16/100. Quando nós formos trabalhar somente com tecido, sem essa estruturação, aí vocês podem utilizar uma agulha com uma numeração mais baixa, como a 14/9. Mas hoje a nossa peça vai ficar bastante grossa, tá? E vocês vão falar assim para mim, conforme nós vamos confeccionando, Vivi, isso aqui não vai dar certo. Dá sim, porque quando eu comecei eu não tinha uma máquina industrial. E eu fiz essas peças justamente numa máquina doméstica, tá? Então, hoje eu vou explicar para vocês desde os cortes. Então, voltando aqui para os nossos moldes, olha só, nós temos aqui esse molde, que parece um coador de papel de café. O que vocês vão fazer? Nós vamos precisar de 6 pedaços de tecido que vocês vão desenhar com a caneta fantasma ou giz que apaga com ferro. Vocês vão desenhar sendo 3 da estampa principal e 3 da estampa secundária. No molde sextavado, vocês vão fazer apenas uma vez no tecido principal. Com relação aos círculos, vocês vão fazer 3 vezes. Eu vou explicar, não corte, eu só quero explicar primeiro. 3 vezes no tecido principal e 2 vezes no tecido secundário. Então, vou mostrar para vocês, toda vez que nós formos fazer uma peça e essa peça for circular, o que eu vou aconselhar vocês? Não tem no molde lá, tá? Mas eu fiz, por quê? Porque eu quero peças padronizadas. Então, eu fiz aqui um quadrado de 36 por 36. 36 de comprimento por 36 de largura. Por que eu fiz esse quadrado e não coloquei no molde para vocês? Porque quando nós vamos trabalhar com uma peça circular, ele fica mais fácil de ser costurado. Então, você vai pegar aqueles 3 tecidos principais, vai cortar 36 por 36. Assim, você tem uma sobra do seu tecido para você poder trabalhar com mais tranquilidade. E vai fazer a mesma coisa no tecido secundário. Agora eu vou mostrar para vocês os cortes no tecido, para que vocês possam entender. Eu tenho aqui, olha só, como eu falei para vocês, cortado no formato do quadrado, ó, uma vez, 2 vezes e 3 vezes na estampa principal, tá? 3 vezes na estampa principal e 2 vezes na estampa secundária. Aqui vai fazer o composê com este tecido principal. Nem sempre a gente vai fazer as cores que tem na própria estampa. Muitas vezes a gente gosta de brincar trabalhando com cores diferentes, como é a peça que eu vou mostrar para vocês, que eu vou trabalhar com amarelo e rosa. Tá? Eu fiz um passo a passo, adiantei um pouquinho, porque tem algumas partes aqui que são muito demoradas e eu não quero fazer com que o nosso vídeo fique muito extenso. Então, voltando, 3 partes no tecido principal e aqui 2 vezes no tecido secundário. O que nós vamos precisar utilizar na nossa aula como estruturador? A manta R2. Por que a R2, Vivi? A R2 é uma manta que ela possui resina dos 2 lados. E o que isso faz? Ele faz, ao entrar em contato com o ferro, ele solta a cola e vai fazer com que o seu trabalho fique fixo dos 2 lados, tá? Quando que a gente usa R1? Quando somente um lado precisa ser fixado, o outro não.
ok? E vocês vão cortar 3 vezes na manta R2. E as pecinhas? Vou dar uns truques para vocês hoje, para ensinar vocês a costurarem isso mais fácil. Olha só, uma vez no hexágono do tecido principal, 3 vezes do tecido secundário, no formato do coador de café, e 3 vezes no tecido principal, no formato do coador de papel. Fizemos isso. O que nós vamos fazer agora para adiantar? Eu vou passar para vocês alguns pulos do gato aqui, que são facilitadores no momento da gente trabalhar fazendo isso. Nós vamos começar pelo mais difícil primeiro, tá? Que é a junção dessas peças, ok? Então, o que vocês vão fazer? É importante que os moldes e os tecidos sejam feitos na medida exata, tá? E recortados certinho para que não dê um problema na peça. Lembrando que quando nós cortamos na diagonal, o tecido fica elástico. Então, nós vamos ter que tomar cuidado, tá? Sem puxar na hora de costurar, porque senão ele vai ficar embabadado, ok? Então, vamos ao nosso trabalho. Então, vocês vão separar primeiro, tá? A peça que é o hexágono. Vocês vão virar essa peça ao contrário e vocês vão fazer em cada ponta, eu já fiz para adiantar porque são muitas. Em cada pontinha, vocês vão voltar meio centímetro, ok? Então, vem com a reguinha aqui. Ó, vou mostrar para vocês. Veja se vocês conseguem ver aqui bem pertinho. Ó, eu fiz uma marcação de caneta aqui. Vocês vão marcar meio centímetro da ponta para dentro. Estão conseguindo ver? E meio centímetro do outro lado. Meio em cada. Em cada uma das partes, vocês vão fazer isso, ó. Em cada uma das pontas. Ok? Estão conseguindo entender? Feito isso, reserva essa peça. Ok? Vou deixar aqui. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos marcar também cada um desses moldes. Aonde, Vivi? Na parte de baixo também, onde tem as pontas. Aqui em cima, nessa parte arredondada, ok? Vocês não vão fazer nada. É só nessa parte aqui de baixo. Na parte reta embaixo. Meio centímetro para cá, meio centímetro para cima. Tá? Vocês já vão entender por quê. Então, vocês vão fazer isso em cada uma das peças. Eu já fiz em todas para adiantar aqui, para não ficar muito demorada a nossa aula. Nós só vamos começar a costurar quando nós marcarmos todas as peças, tá? Tanto no tecido secundário quanto no tecido principal. O que nós vamos fazer? Marquei tudo. Agora é a hora da gente brincar de montar o quebra-cabeça, tá? Olha só o que nós vamos fazer. Vamos pegar o hexágono e vamos começar com um tecido principal. Tudo bem aqui? Vamos fazer o quê? Direito do tecido, porque isso aqui é o avesso. Direito do tecido com o direito do tecido. Parte de baixo, ó, com a parte de baixo. Vai colocar aqui bem juntinho. Vou prender aqui com os meus clips para que ele não ande, lembrando que você não tem que esticar os seus tecidos. Olha só, coloquei ele aqui. O que eu vou fazer na minha máquina? Eu vou costurar
desde essa marcação que eu fiz do meio centímetro até a outra marcação de meio centímetro. Então, vamos lá, eu vou mostrar para vocês. Vou colocar vocês mais pertinhos de mim aqui. Olha só. Lembrando, gente, é fundamental que quando vocês iniciem e terminem uma costura, seja dado o retrocesso. Então, o que é o retrocesso? Você está costurando normalmente para frente e o retrocesso você volta os pontos, tá? Então, olha só, vou colocar o meu pé calcador, tá? O pezinho de máquina, ó, encostado o tecido, não para dentro e nem saindo. É o pé da máquina. Mas, Vivi, vai dar diferença, porque o pezinho da máquina doméstica, ele marca 0,75 e o da industrial marca 0,50. Não vai mudar em nada. Eu fiz esses daqui, esses moldes maiores que nós vamos refilar depois. Vai dar tudo certinho. Então, eu vou colocar a minha agulha na direção daquela marcação que eu fiz de meio centímetro. Vou começar, coloquei o número 3 na máquina e vou começar. 1, 2, 3. Retrocesso. 1, 2, 3. E agora eu vou costurando um pezinho de máquina até a minha costura, até a minha marcação. Cheguei na minha marcação, retrocesso, 1, 2, 3, volta, 1, 2, 3. Levanto a minha agulha e retiro. Olha só, veja se vocês, eu vou colocar vocês aqui pertinho, deixa eu ver se vocês conseguem ver daqui, ó. Ó. Olha lá. Da marcação à marcação. Eu não passo dessa marcação. Olha aqui, começou aqui com meio e aqui terminou com meio. Então, a minha costura foi de um ao outro. Ok? Vamos lá. Aí, o que eu vou fazer? Bom, vou passar vocês para cima para ficar mais fácil. Fiz isso, vou fazer o meu trabalho limpo, vou retirar todas essas linhas, que a gente acaba se confundindo com tanta linha nesse trabalho. Vou abrir o meu trabalho. Olha só, já está fixo uma parte. Bom, se aqui é o estampado principal, aqui e aqui serão os meus secundários. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar o meu tecido secundário, direito com direito do tecido e vou colocar aqui. Mas e agora, Vivi? Lembra que a gente deixou o meio centímetro? Justamente para isso, para que a pontinha deste outro tecido encoste exatamente no outro tecido que está atrás. Vou colocar, ó, vou juntar. Se você cortou o molde certinho e marcou certinho, ó, não vai sobrar nada, vai ficar tudo bonitinho. Esse daqui, para eu evitar de costurar, eu costumo jogar ele para o outro lado, ó. Eu costumo fazer assim, tá? Para não costurar, ó, eu dobro desse jeito aqui, para não costurar. E vou fazendo dessa forma. Cadê meu outro clipe? Deixa eu pegar aqui. Vou colocar. O que eu vou fazer? O mesmo procedimento. Vou para a minha máquina, vou colocar o pezinho junto com o meu pé calcador e a minha agulha na direção da primeira marcação que eu fiz. Coloquei pezinho calcador encostado no meu tecido. Vamos lá, 3 pontinhos para frente. 1, 2, 3. 3 para trás. 1, 2, 3. E agora a gente vai seguir a costura
certinho até a outra marcação. Cheguei no outro ponto, retrocesso. Finalizei, retiro meu tecido. Limpo, tirando todas as linhas, para que o meu trabalho fique fácil de ser manuseado. Olha como ficou. Deixa eu puxar vocês, para que vocês possam ver, ó como que ele ficou. Tá? Abertinho. Tá? Então, um principal, um secundário. Agora, eu vou para, se eu tenho secundário, para o principal. Mesma coisa. Vou dobrar este daqui, de modo que ele não interfira na minha costura. O que nós fizemos? Olha só, costuramos tudo na parte central. O que nós vamos fazer agora, Vivi? Vamos fazer o seguinte, agora nós vamos unir, olha como ficou a parte de trás. Lembra que a gente fez também a marcação nas laterais do molde, que parece um coador de café? Então, agora nós vamos unir do mesmo jeito. Vamos pegar o tecido secundário com o tecido principal, ó, vai juntar pontinha com pontinha, prende com o clips e vai até a pontinha, tá? Não puxa o tecido, lembra, tá? Que ele está enviesado, então se você puxar, isso aqui vai ficar embabadado. Então, junta direitinho eles para que você tenha certeza de que cortou seu molde de forma correta. Vamos fazer a mesma coisa. Vamos colocar o pezinho rente ao meu tecido e com a agulha na direção dessa marcação de meio centímetro que nós fizemos anteriormente. Então, vamos para a nossa máquina. O princípio é sempre o mesmo. 3 pontinhos para frente, 3 pontinhos para trás e inicia a costura. Olha como ficou a costura, ó. Veja se vocês estão conseguindo ver, porque ele está dando um reflexo aqui. Deixa eu mudar vocês para outra câmera para ver se fica mais fácil. Ó, essa aqui acho que ficou mais nítido. A marcação do meu meio aqui e vai até o final, tá? Olha o que acontece, ele fechou o nosso trabalho. E por que nós deixamos aquele meio centímetro? Olha que bonito que ele fica na junção. Não fica o furo. Ele fica bem fechadinho. A junção dos nossos tecidos. Vou fazer a mesma coisa. Olha só aqui como que ele está. Vou mostrar na câmera de cima. Olha como ele ficou. Para quem não está conseguindo ver no outro, ó, bem juntinho. Justamente foi aquela marcação de meio centímetro que nós fizemos. Vou fazer isso em todas as partes do nosso trabalho.
E o que nós vamos fazer depois que nós acabamos de costurar todas as metades, que nem eu fiz aqui em cima. Então, você vai virar o seu trabalho e nós temos aqui as costurinhas que nós fizemos. Na máquina doméstica, de 0,75, na máquina industrial, de 50. Eu vou vir aqui, por isso que eu viro e mexo, a minha unha, ela está toda quebrada. Você vai abrir a costura e vinca, ou com a sua unha, ou com a sua ferramenta, que nós temos que é um vincador, e vai fazendo isso com todas as costuras feitas, tá? Isso daqui, ele faz com que seu trabalho, ele fique melhor acabado. Olha só, você vai abrir todas as costuras. Depois que você abriu as costuras, aí nós vamos para o nosso amigo, né, o amigo do patchwork, que é o ferro, tá? E aí vai passar com essas costuras todas abertas. Feito isso, passamos o ferro, aí nós temos a peça. Vou mostrar para vocês. Agora vocês vão ter um choque porque eu mudei totalmente a cor. Olha só, passamos e olha como ele fica todo assentadinho, olha que bonito. E quando nós viramos o nosso trabalho, a costura toda passadinha, bonitinha, que vai nos auxiliar na parte da costura. Bom, feito isso, agora nós vamos para a parte mais rápida do nosso trabalho, tá? Que isso aqui era o mais demorado. E eu vou ensinando para vocês o passo a passo. Então, fiz isso, eu vou pegar primeiro, deixa isso daqui e reserva. Vamos pegar... Cadê o meu tecido? Peraí. Vou pegar o meu tecido principal, vou pegar duas partes dele. Duas, tá? Por quê? Porque o nosso porta-pão, ele é feito de 3 partes. Nós temos um disco embaixo, tá? Um disco aqui embaixo, que ele é do tecido principal. Um disco no meio, que é do tecido secundário. E em cima é o tecido trabalhado no patchwork e a parte de baixo do tecido principal. O que nós vamos fazer? Vou pegar 2 do meu tecido principal. Vou virar um só. Vou pegar o nosso molde que estava aqui. Vou colocar o meu molde. Por isso que ficou mais fácil, olha, quando a gente corta o quadrado em volta. Venho com a minha caneta, essa caneta aqui, que é a caneta fantasma, ou pode ser com um giz, tá? De costura, que apaga com ferro. Venho com a minha caneta e vou desenhar somente em um. Ok? Esse que eu desenhei o círculo, eu reservo. Vivi, o que você vai fazer? Vou mostrar agora, que vai ter um pulo do gato. É o meu tecido principal. Vou pegar a minha manta R2. Esse meu tecido que não tem o círculo no verso, vou colocar bem aqui em cima e vou passar a ferro unindo esse tecido nessa manta, tá? Deixa eu pegar o ferro aqui para mostrar para vocês. O ferro e a minha tábua. Deixa eu colocar ele para cá, colocar meu ferro, minha tábua aqui. Vou ligar o meu ferro aqui. Isso, bom. E olha o que nós vamos fazer.
Coloquei o meu tecido aqui na tábua, peguei o meu ferro e vou fazer isso aqui, ó. Vou colocar em cima e vou contar até 5. 1, 2, 3, 4, 5. Venho. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Vou fazendo isso em todo o meu tecido, ó. É para ativar a cola da nossa manta R2. Fiz isso, olha só. Tô passando. Coloquei aqui. Bonitinho. E o que eu vou fazer agora? Vou mostrar para vocês. Passamos o ferro na peça. Fixamos, olha só, o tecido na manta R2. Vou pegar aquele tecido que eu fiz o círculo. Vocês estão vendo aqui alguma pergunta? Alguma pergunta, Ju? Não. Poxa, mas toda gente que sabe fazer tudo. O pulo do gato, gente. Nós vamos pegar, sabe aqueles saquinhos que a gente tem no supermercado? O saquinho assim? Vou mostrar para vocês o que eu faço para não errar no trabalho, tá? Vou dobrar esse saquinho, vou abrir aqui a minha peça e vou colocar esse saquinho no meio do meu trabalho e fecho assim. Você vai falar, o que essa mulher tá inventando? Ok? O saquinho tá aqui, ó, no meio. Vou vir com os meus alfinetes. Nesse momento eu prefiro os alfinetes do que os clipes, tá? Vou colocar os alfinetes em toda a volta, porque eu vou costurar um círculo. Então, recapitulando. Coloquei o ferro, o meu tecido principal sobre a manta R2 quente para ativar a cola. Peguei o outro tecido, direito com direito, que está desenhado o meu molde e coloquei por cima. Para me facilitar, coloquei um saco plástico no meio do meu trabalho. Olha só o que nós vamos fazer. Então, tecido principal fixo na manta embaixo. Tecido solto principal direito com direito. Desenhei meu molde, fixei com os alfinetes e coloquei no meio aquele saquinho que eu pego no supermercado. Venho para minha máquina. Vou costurar exatamente em cima desse círculo que foi desenhado. Lembrando, iniciamos com 3 pontinhos, tá? Vou passar vocês para perto, olha só. Iniciamos com 3 pontinhos. 1, 2, 3. Vou dar até mais um. 4. Volto os 4. Vou costurar certinho. Como é círculo, tem que ir devagar, tá, gente? Para que o trabalho ele fique perfeito. Vai segurando com a sua mão, assim, o tecido que está solto, para que ele não enrugue. Se enrugar, não costure. Vai costurando. Olha só, aqui já está grosso. Vocês vão imaginar que no final nós vamos costurar todas as camadas de uma só vez. Então, ele vai ficar com 3 camadas de manta e 6 camadas de tecido. Tá? Não se preocupe que não quebra sua máquina se você estiver utilizando a agulha de número 16. Olha só,
Tô costurando devagarinho, porque é um círculo e tem que ficar bem acabado. Vocês já vão entender o porquê nós colocamos aquele saco no meio do nosso círculo. Indo bem devagarinho, porque esse aqui ele vai ficar aparente a nossa costura, né? O nosso trabalho. Então, se você fizer um círculo que vai parecer um quadrado, não vai ficar bonito no seu trabalho. Cheguei aonde comecei, dei o retrocesso, levanto a minha agulha, tiro o meu trabalho. Gente, quem é da cidade, tá? Nós temos aqui a parceria com a Dani Curti, tá? Ela tem os tecidos, ela tem a manta, ela tem os alfinetes, tudo que vocês precisam para a realização desses trabalhos, tá? Vou mudar vocês aqui para a câmera superior, ok? Fizemos isso. Olha só a costura em cima da marcação. Tá dando para ver? O que eu vou fazer agora? Venho aqui, vou tirar todos esses meus alfinetes. Venho com a minha tesoura. Olha só. E eu vou recortar, deixando da costura que nós fizemos aqui, até a tesoura, 0,5 centímetro. Olha só, vai recortar. Olha só, recortei, refilei, tirei isso que não vou usar mais. Lembra do plástico? Você vai olhar assim e vai falar assim, eita, mas a Vivi não deixou lugar pra gente desvirar a peça. Aí tá o pulo do gato. Aí tá o pulo do gato. Vem aqui, bonitinhos. Lembra do plástico que eu coloquei aqui no meio? Por que eu coloquei esse plástico? Para que esse tecido não grude no tecido de baixo. O plástico não permite isso. E onde nós vamos picotar? Exatamente onde nós colocamos o plástico. Você vai segurar assim, dar um piquezinho, bem no meio do seu trabalho, e você vai fazer isso aqui, ó, um X. Tira o seu saco plástico, você não rasgou com a sua tesoura a peça que tá aqui dentro. Aí você vai falar, pronto, Vivi acabou com a peça aqui. Não, aí nós vamos enfiar nossa mão dentro aqui do nosso trabalho e vamos puxando devagar, trazendo o que está dentro para fora, tá? Lembrando que onde nós demos o pique, ele não tá com retrocesso. Então, se você puxar isso aqui com muita brutalidade, aquela tua cruz vai ser a cruz que você vai carregar para você, porque você não vai conseguir mais fazer nada, tá? Então, ele tem que ser o corte, ele tem que ser bem no meio do trabalho. Isso é jeito, ó, com paciência, vira devagarinho a nossa peça, tá? Olha só. Viramos a nossa peça todinha e, ó, vamos colocando a mão por dentro e fazendo o círculo, ó. Girando como se estivéssemos fazendo uma pizza. Ok? Ó, minha mão tá aqui dentro. Olha só como ficou. Aí você falou, mas isso aqui, Vivi? Ah, por que nós usamos a manta R2? Porque nós vamos passar o ferro e nós vamos fixar esse tecido aqui no meio, tá? Aí você vai falar, mas vai aparecer. Não vai, não. O que nós vamos fazer? Vocês viram que aqui ficou torto? Olha só, nossa costura tá para baixo. Agora vai um trabalho de paciência. Vai colocar, acertando, puxando seu tecido que tá solto, porque o outro está preso na manta, até a costura ficar bem na bordinha, tá? Então, olha só, vou pegar aqui os meus clips, vou puxando daquele que tá solto. Coloco, ó, vou colocar aqui o meu clips.
Vou juntando todos, ó. Puxo, coloco clips. Finalizei. Olha o que vai acontecer. Como eu puxei meu tecido, quando eu for colar, ó, vai estar bonitinho e não vai aparecer na minha peça. Vou para minha máquina, coloco o ponto número 4 de pesponto e vou fazer o quê? Ó, aqui ainda não ficou bonito, não gosto de coisa mal feita. Tudo tem que estar bonitinho, toda a costura para dentro. Venho colocando o meu trabalho encostado no pé calcador. 3 pontinhos iniciais. 1, 2, 3. Volta. 1, 2, 3. E passa o pesponto em todo o meu trabalho. Tô chegando onde comecei, passei um pouquinho, dei o retrocesso e acabei. Venho aqui e tiro toda essa linha da costura. Olha como que ficou a nossa costura. Tá? Meio pontinho. O que nós vamos fazer agora? Agora, tá? Nós vamos passar o ferro que eu vou mostrar pra vocês como que a gente vai fazer nessa peça aqui, tá? Para que o trabalho fique bonito pra vocês verem, tá? Então, eu vou mostrar aqui. Olha só, vou deixar o meu ferro esquentar um pouquinho. Vou passar na peça para assentar e fazer com que esse tecido de baixo cole na minha manta. Desse jeito. Olha só, ele já abaixou. Vou ajeitar aqui no meio bonitinho. Venho com o meu ferro e coloco em cima. 1, 2, 3, 4, 5. Fixei no meio da minha peça. Ok? A peça ficou desse jeitinho. Lado direito passado, lado do avesso passado e reservo essa peça. Ok? Vocês vão fazer isso nas outras peças também. O que eu vou mostrar para vocês? Aquela peça que nós fizemos de patchwork, ela nós vamos fazer de um jeito diferente, tá? Então, eu não vou fazer os outros aqui para vocês, tá? Para não levar muito tempo a nossa aula. Então, eu já adiantei isso antes, tá? E eu já trouxe os discos aqui, ó, feitos do porta-pão, que eu adiantei, tá? Só que eu não passei a costura nesse, tá? Eu vou passar aqui com vocês. Olha só, você quando cola direitinho, você nem quase percebe que você fez um corte, uma cruz no meio do seu trabalho. E isso não vai aparecer. Então, esse daqui eu fiz, ó, mesma coisa. Você passa o ferro, você fixa o teu tecido na cola da manta e aí ele fica presinho e bonitinho. Vou passar aqui pra gente continuar e eu mostrar pra vocês a peça principal. Esse daqui eu não quis passar antes. Dani mandou oi, Dani curte. Oi, Dani, oi, parceira. Olha só, vamos voltar e aqui a gente tá passando. Gente, quem precisar de material
que é aqui da cidade, ó, pode pedir para a Dani já vai dar um feedback para vocês, se ela tem o material, se ela não tem. Olha só, fiz o meu outro círculo, passei, voltei, dei o retrocesso, acabei. Vou tirar as linhas, tá, do final da costura, e aí eu já tenho o disco de baixo feito, tá? O que eu tenho que prestar atenção na hora da montagem? A parte que está externa não pode aparecer aquele corte que nós fizemos. Então, esse que está com tecido principal nas duas partes, o corte fica para cima, o liso para baixo. No outro, a mesma coisa, só que não vai aparecer, porque ele está no meio. Então, tanto faz você usar ele assim, quanto assim. Não vai aparecer. Agora, falta a gente fazer o disco superior. O procedimento é o mesmo, só que nós fizemos o desenho, tá? O desenho e não refilamos. O que nós vamos fazer agora? Então, nós fizemos o desenho, nós vamos pegar o nosso molde. Olha só, eu fiz para vocês com sobra. Tá? Vamos colocar o nosso molde em cima do que nós fizemos. Vamos vir com a caneta fantasma. Vamos passar a caneta. Não se preocupe com essa caneta, que ela some quando nós passamos, tá? A ferro. Vai desenhar assim a nossa peça. Bonitinho. Gente, hoje eu nem tô brincando muito, nem tô batendo muito papo, porque a nossa aula é demorada, né? Não quero acabar no dia seguinte. Olha só, fiz isso aqui bonitinho, tá vendo? O que eu vou fazer? Vou refilar exatamente nessa marca. Então, eu vou vir com a minha tesoura, tá? E vou recortar em cima do desenho do meu círculo. Ó, refilamos a nossa peça. Agora, ela está exatamente do mesmo tamanho das demais. Vamos fazer o mesmo procedimento. Este daqui, eu vou fixar na manta R2. Então, vou pegar a minha manta R2, vou colocar o meu tecido, tá? Direito para cima, avesso para a manta. Vou pegar o meu ferro, tá? Vou pegar aqui de novo, meu ferro. Vou colocar aqui o meu trabalho. Selma Aparecido não do boa noite. Boa noite, Selma? Isso. Oi, Selma, seja bem-vinda. Olha só, o que eu vou fazer? Coloquei ele aqui, mesma coisa dos demais. Vou segurar o meu ferro um pouquinho sobre a manta para fazer o quê? Fixá-lo, ó, já não solta mais. Olha só, vou fazer isso bonitinho. Ok? Ó, bem bonitinho, segura para ele não soltar. Fixei, todo ele tá bem presinho, bem bonitinho. O que eu vou fazer agora? Esse último é o mais chatinho de fazer. Por quê? Porque como esse daqui já foi refilado, não adianta eu jogar outra peça aqui por cima que vai bater um círculo no outro. Não, eu também vou ter que refilar o outro tecido principal.
tá? Aquele tecido principal que eu não havia desenhado. Então, o que eu vou fazer? Venho com ele aqui também. Deixa eu colocar aqui, que hoje eu coloquei uma mesa perto para me ajudar. No avesso do nosso trabalho, coloco o meu círculo, tá, gente? A gente já tá acabando. A parte mais chata já foi. Vou colocar esse meu tecido já refilado. Lembra do saquinho plástico? Mesma coisa. Por quê? Você já pensou se a gente não coloca o saquinho plástico e na hora que vai dar o picote no tecido que vai aí embaixo acaba picotando esse? Você perdeu todo o seu trabalho. Então, esse saquinho no centro, ele facilita, tá? Que você possa recortar com toda a sua calma. Lembrando que estamos trabalhando com um tecido que não está fixado, então é importante que você coloque alfinetes para costurar, tá? Coloca o alfinete para costurar, prenda para que o teu tecido não enrugue. Venho na minha máquina e vou passar um pezinho de máquina, tá? Lembrando que o pezinho de máquina, o nosso tecido fica encostado ao pé calcador. 3 pontinhos iniciais, retrocesso e começa o círculo. Cheguei onde comecei, dei retrocesso, acabou. Vou refilar, virar como eu fiz anteriormente e agora a gente vai para a montagem, tá? Então, vou tirando aqui. Aqui, refilei. Lembra do saquinho que tá aqui no meio? Puxa o tecido de cima que não grudou no tecido de baixo, picoto para poder desvirar e tenho a certeza que eu não picotei o que estava embaixo. Venho, desviro a minha peça com cuidado. Deixo ao lado da Fiona, da delicadeza de Fiona, para outro momento, né? Este aqui a gente precisa ser bem delicado. Enfio minha mão dentro do trabalho, aliso o meu trabalho com todo carinho, tá? Não vou ter tempo agora de ficar fazendo aquela junção, de virar as pontinhas, como eu falei para vocês. Eu vou direto no ferro, eu vou fazer isso no ferro. Mas vocês não façam isso, tá? É que peça de live, gente, não dá pra gente ficar se prendendo tanto a detalhes quando a gente tá fazendo para apresentação ou para alguém, né? Então, a gente vai fazendo como pode, eu não vou prender, eu vou passar direto o ferro, tá? Tô vincando aqui, vou esticar aqui, formando desenhinho, tá? E essa vai ser a última vez que nós vamos trabalhar com o ferro. Então, vou colocar aqui a minha tábua, meu trabalho, tá? Esse aqui eu vou começar pelo lado principal, tá? Porque eu tô sem os grampos, então fica mais fácil de eu deixar ele bonitinho aqui, ó. Venho com o meu ferro, passo no meu trabalho para assentar a minha costura.
E por último, eu vou fazer o avesso. Olha só, vou vir aqui acertar o meu tecido, segura aqui com o ferro. Vou acertar o meu tecido que eu cortei, acerto com o ferro. Aqui, assento com o ferro. Aqui, assento com o ferro. Passo a costura em toda para segurar meu trabalho na manta. Põe o ferro um pouquinho no meio, olha só, praticamente fechou aqui aonde eu recortei. Vou fazer o acabamento de pesponto na borda desse meu trabalho. E aí a gente vai para a montagem da nossa peça, tá? Então eu venho aqui para dar o pesponto, deixa eu arrumar minha cadeira aqui. Coloco aqui pezinho de máquina, ou seja, trabalho encostado no pé calcador, inicio com pontinhos, dou retrocesso e sigo. Gente, eu sei que eu sou muito repetitiva com isso da costura, é que eu já vi muita gente reclamar para mim, tá? Muitas artesãs, muitas colegas de trabalho, que a cliente devolveu o trabalho porque eu descosturou. Então, é melhor a gente, né, se prevenir fazendo costuras extras do que pouca. Então, agora nós vamos visualizar como nós queremos fazer, tá? Tô cortando as linhas porque eu não gosto. Bom, esse aqui é a nossa parte superior. O nosso corte tá embaixo. O que que eu vou fazer? Vou montar o meu sanduíche. Como que está meu sanduíche? Aquele tecido primeiro de base, com o corte aqui para cima, voltado para você. O do meio e o superior, ok? O que que nós vamos fazer? Vamos pegar os dois de cima agora. Sabe aquela costura que você vai falar assim, Jesus amado. Aí acho que cortei a mais aqui. Vocês vão pegar a máquina e vai passar a costura até aqui no meio. De cada um, tá? Então, o que você vai falar? Mas vai quebrar a minha agulha. Não vai, não. Se você for com calma, você não vai quebrar a sua agulha. Então, eu venho aqui com a minha máquina, ó, coloco a minha peça, vou lá da pontinha. Lembra? 1, 2, 3, 1, 2, 3. E vou costurar até chegar no meio da minha peça. Cheguei, retrocesso. Vou pro outro, tiro, vou pro outro. Olha só. Coloco aqui na pontinha. 1, 2, 3. Atrás. 1, 2, 3. Só nas laterais a gente vai fazer isso, tá? O que que eu estou fazendo? Eu estou abrindo os gomos, ó, para a colocação do meu pão, tá? Só costurando até aqui o meio. Não vai costurar esse daqui, a reta, tá? Então, eu vou tirando aqui. Esse daqui eu vou ter que fazer com vocês até o final, para vocês verem como é que a gente monta todo o trabalho. Vamos de novo. Coloco aqui. 1, 2, 3. Isso dá para fazer na máquina doméstica. Faça com cuidado. Retiro. Vou pro outro.
Olha só, vou pro outro. Até eu fazer todos os da lateral. Peraí que eu vou puxar vocês mais para perto. Vamos ver se eu consigo fazer com que vocês olhem aqui, ó. Ó, vou para cá. Volto. Vou costurando até o meiozinho. Volto. Tiro. Vou pro último gomo. Aí eu limpo todo o meu trabalho, tirando todas as linhas que sobraram. Fiz isso, ó, abri todos os gomos superiores, tá? Vou limpar meu trabalho. E agora nós vamos fazer, eu vou mostrar para vocês nessa parte aqui, antes da gente fazer a última, porque fica mais fácil. Tá? Tô limpando tudo isso aqui. O que nós vamos fazer? Nós vamos medir aqui em cima, tá? Aqui no nosso trabalho, nós vamos pegar a nossa caneta, nossa régua, nós vamos medir, olha só, 2 centímetros, não, vamos fazer com 1,5. 1,5, tá? Da borda pra cá e 2 pra cá. Então, nós vamos medindo assim, tá? Vamos marcar aqui, ó, vou fazer só um pontinho. Vou medir se tem 1,5, ó lá, aqui 1,5. Mesma coisa desse lado, 2 para o lado e 1,5 de cima para baixo. Você vai falar, mas o que você vai fazer aí? Nós vamos colocar em cada um os botões que vão prender o nosso trabalho para que os gomos fiquem abertos, tá? Então, eu vou mostrar aqui num para vocês, depois eu vou fazer com calma os outros, tá certo? Tudo bem, gente? Tá todo mundo aí entendendo? Tá tudo bonitinho? Ninguém tá com dúvida? Então, Juliana, acho que eu vou te contar uma boa notícia. Não gravou o vídeo para pôr no YouTube. Como não? Não gravou. Tá? Então, aqui, ó. Pode baixar depois. Né? Vou fazer assim. Vou pegar o meu furador. Vou furar somente o de cima, ó. Transpassando. Venho aqui, vou furar só o de cima. Tá? E aí eu vou ensinar, eu vou colocar aqui, mas eu vou fazer um vídeo à parte depois para vocês, tá? De como a gente coloca as peças e regula um balancinho. Mas, Vivi, se eu não tiver o balancinho, eu não posso fazer? Pode, tá? Só que você tem ganchinhos, você tem aqueles colchetes que você compra em papelarias, em bazar, para você poder fechar. Só que o acabamento externo não vai ficar tão bonito, tá? Por isso que nós usamos o balancinho, tá? E eu vou mostrar para vocês, tá? O que é o balancinho e como a gente usa, tá? Então, isso aqui é um balancinho. Para que serve o balancinho? O meu tá velhinho já, por isso que ele tá nesse estado, tá? O que ele faz, o balancinho? O balancinho, ele fixa a peça tanto em cima quanto embaixo, tá? Dando acabamento. Então, várias peças que vocês vão vendo, desde imã com rebite para colocar etiquetas, a gente utiliza o balancinho. Para cada peça que nós usamos, para cada tipo de botão, é uma matriz diferente, tá? Então, que nem essa daqui que eu vou usar, eu vou dar uma aula específica sobre o uso de balancinho, tá? Para esse botão que eu vou usar, que é o botão Ritas plástico, eu vou usar esse aqui embaixo, tá? E tem 2 matrizes para a parte de cima. Um é para botão macho e outro é o fêmea. Assim é que eles encaixam,
tá? Aí você vai falar assim pra mim, mas Vivi, como é que eu sei qual é um e qual é o outro? Olha só. Eu coloquei, ó, esse botão aqui, ele tem a abertura pequenininha, tá? Então, esse de abertura pequenininha, eu vou usar essa matriz verde. Então, eu vou colocar, rosquear ela aqui. Vou colocar aqui, vou puxar o meu botão. E vou colocar do outro lado a ponta do meu trabalho. Aqui você tem que tomar cuidado de não colocar a ponta do lado errado. Então, essa parte acabada vai ficar para dentro. A Marina Boco está pedindo para você fazer um vídeo ensinando a usar o balancinho. Vou fazer. Vou colocar no YouTube. E a Dani tá falando que adorou a base do balancinho. Ah, então, eu nem te conto o que era essa minha base. Foi de uma época, Dani, que eu fazia biscuit, né? E aí, isso daqui era minha tábua de frios. Então, tirei o biscuit e usei a base. Ó, venho aqui e aperto. O que eu tô fazendo? Ó, a parte de dentro, tá? A parte acabadinha dentro e a peça pequenininha por fora. Eu não posso colocar a peça igual a essa desse lado. Por quê? Um precisa encaixar no outro. Então, eu troco a minha matriz e coloco a laranja. Eu falo que a laranja é a fêmea que é maior. Tá? Então, eu coloco essa outra matriz. Olha só, essa daqui é maior, ó. Não sei se vocês conseguem ver por conta da luz. Olha só, ela é maior por dentro. Coloco a minha peça aqui. E antes que vocês me perguntem o que é isso aqui é um colocador de cursor, tá? Eu não gosto de ficar perdendo tempo não tentando encaixar zíper, eu vou na praticidade, eu vou direto na maquininha. Coloco essa parte de acabamento aqui, encaixo aqui a minha peça, lembrando que o acabamento é embaixo, encaixei a minha peça aqui, venho com a pressão e coloquei. Olha só, eu tenho aqui a peça grande e a pequena, dá pra ver aí, Ju? Grande e a pequena. Olha só, aí eu vou fazer o quê? Eu vou encaixar. Olha só, eu já prendi a peça. E já deixei ela formada assim, bonitinho. Tá? É que a gente só prende no final. Eu quis mostrar isso pra vocês. Tá certo? Então, vou tirar meu balancinho daqui, vou fazer o resto, depois no final eu prendo todos os meus botões, tá? Então, vocês vão fazer isso em cada goma, só do primeiro, tá? Ó, só da primeira parte. Então, aí você vai olhar o que você fez. Então, eu coloquei aqui o macho, tá? Então, eu vou colocar o macho nesses dois e a fêmea nesses. Aí aqui eu tenho a fêmea, coloco a fêmea nesses dois. Então vem o macho nesses dois. E assim a gente evita de colocar as peças na hora de fechar erradas. Por que eu coloco esse botão? Esse botão, ele é bom porque ele não enferruja, tá? Então, quem mora na praia, assim como eu, quando a gente coloca botões, coisas de metal, a gente tem um problema muito sério aqui na Baixada, tá? Algumas peças, elas começam a enferrujar conforme você vai usando, tá? Então, geralmente, as peças que eu uso, elas não são de ferro, elas são niqueladas, tá? Por quê? Porque aquela que é de ferro, com o tempo, conforme você vai lavando ela em contato com o ar, ela vai oxidando, fica feio o seu trabalho. Então, fizemos todos os gomos aqui. E agora, o que vai acontecer? Vou pegar minha outra pizza. Lembra que o recorte está para cima. Vou colocar uma pizza em cima da outra, ok?
Só que eu não vou poder costurar agora no mesmo alinhamento, tá? Eu não posso costurar aqui no mesmo alinhamento. Então, o que que eu vou fazer? Ó, eu vou prender o meu trabalho assim, ó. Pego aonde eu costurei, vou prender com um clips para saber que aqui tá costurado. Venho aqui, vou prender com um clips essa ponta para saber que aqui em cima está costurado. E o que que eu vou fazer? Eu vou abrir essa última peça e vou fazer uma costura no meio até onde a minha agulha ela conseguir chegar. Eu vou ver se eu consigo colocar a câmera para vocês o mais perto possível, tá? Não sei se assim dá para vocês verem, tá? Como é que está? Senão eu vou fazer uma vez aqui, depois eu vou fazer a outra. Vou pegar agora o segundo disco e o terceiro disco e vou olhar aqui no meio. O que que eu posso fazer? Ah, eu posso, se eu quiser, para facilitar meio com meio, ó, fazer a marcação, tá? Ó, venho aqui, marco com o meu alfinete ou com a minha presilha, ó, fiz uma marcação, prendo aqui o meu alfinete e aí eu sei que aqui é o meio da minha peça. Então, é exatamente aqui que eu vou passar a minha costura. Não é na primeira parte, na segunda e terceira. Vou colocar aqui dentro. Vou tirar aqui que eu vou no olho. Mesma coisa. 1, 2, 3, volta. E agora eu vou abrindo aqui, vou na minha máquina até onde eu conseguir, ó. Vou abrindo o meu trabalho até onde eu conseguir. Parei, voltei. Tirei o meu trabalho. Olha só. Ó, vamos ver se vocês conseguem ver. Ó, o primeiro eu já tinha feito. O segundo, ó, eu costurei no meio do primeiro e prendi aqui, ó, abrindo um novo gomo. Vou fazer a mesma coisa nesse de baixo, tá? Para calcular o meio. Se eu não tenho essa visão boa. Então, vamos lá, vou juntar aqui, ó. Pode amassar o trabalho que ele não chora. Juntei aqui, achei o meu meio. Venho com o meu alfinete, marco esse meio. E aí eu vou costurar esse junto com esse, formando mais um gomo. A gente já tá acabando, gente. Ó, coloquei aqui no meio. Coloquei. Vou chegar até onde eu costuro. Opa, fiz besteira aqui. Acabei costurando de cima que não era para costurar. Deixa eu tirar ele daqui, porque eu não gosto de coisa mal feita. Pronto. Deixa eu tirar a linha daqui. Vou continuar da onde eu parei, lembrando que eu vou começar com o retrocesso. Até onde eu consegui. Cheguei, dei o retrocesso, tirei meu trabalho. Vou tirar as linhas, tá? Para ficar um trabalho limpo e bonito. Vocês já vão entender o que a gente vai fazer. Vocês entenderam que aqui no meio, por que que não aparece onde a gente rasgou? Porque a gente está costurando e fechando aqui, ó, os gomos, tá? Então, o que nós abrimos que tá aqui no meio vai ficar protegido por essa parte, tá? E aí a gente tá formando os gomos do nosso porta-pão. Tô tirando tudo aqui, gente, porque se eu não tirar agora essas linhas, eu vou esquecer depois. Então, eu tô acostumada a ir fazendo o meu trabalho e já limpando. Olha só, já abri 3 gomos. Mesma coisa. Vou para esse aqui agora. Vou juntar ponta com ponta assim, dando beijinho.
Juntei aqui, marquei. Vou colocar o meu alfinete deste lado. Eu já sei que aqui é o meio da minha peça, eu tenho que vir daqui reto. Tiro aqui meu alfinete, vou prender a peça, a segunda com a terceira. Lembrando sempre do retrocesso. E vai com a sua máquina até onde você conseguir. Chegou, voltou. Tá, vou tirando. Já estou acabando, não fiquem bravas comigo. Olha só, estou abrindo os meus gomos. O que faz a diferença deles ficarem abertos, gente, é aqueles botões que a gente prende, tá? É ele que puxa o teu trabalho para ficar aberto. Se não tiver o botão, ele fica assim, ó. Tá? Então, olha só, estamos abrindo aqui os gomos, tá? Então, deixa eu ver. Ixi, falta um monte ainda. E aqui embaixo, ó, vou mostrando para vocês como está ficando. Olha só aqui embaixo. Tá vendo, ó? Olha como que ele tá ficando aqui embaixo. O mesmo desenho que nós vamos fazer aqui e fizemos aqui em cima, tá? Então, vamos lá. Aqui tá aberto pro gomo. Aqui. Aqui, vou mostrar aqui, vamos lá. Que eu vou fazer a mesma coisa. Beijinho com beijinho na peça. Coloco meu alfinete. Vou costurar aqui no meio. É que eu quero mostrar a peça para vocês pronta, gente. Por isso que eu tô demorando um pouquinho mais. Mas, olha, vai valer o trabalho. Prendi, tirei. Olha só, ainda tenho toda essa parte para fazer, tá? Para não estender muito para vocês, eu vou fazer assim, tá? Vocês vão continuar esse trabalho todinho aqui. Ah, falta 2 só. Vou fazer, tá, gente? Eu não ia fazer, mas tarde por tarde, vamos fazer. Vou fazer a mesma coisa, vou juntar esse com esse. Prendo aqui meu alfinete para marcar o meio. Você pode marcar com uma caneta, se quiser. Coloco ele aqui na marcação do meio do meu trabalho. Cheguei, retrocesso. Tirei. Vou tirar a linha, falta o último gomo agora. E aí eu vou mostrar como nós vamos finalizar, mas é muito rápido. Tá aqui o desenho, só falta esse último aqui agora. Esse último gomo. Tá aqui. Beijinho com beijinho. Marco com o meu alfinete. Coloco a minha peça aqui. Marquei meu meio, coloco meu pé calcador. Olha só, eu fiz aqui embaixo o mesmo desenho que nós temos lá em cima. Acabou, Vivi? Vamos acabar. O que nós vamos fazer agora, depois que a gente abriu todos os gomos? Nós vamos finalizar costurando as 3 peças, passando a máquina aqui em cima do exame, ok? Do exame. Vivi vai quebrar. Não vai, não. Acredite, já fiz muito isso.
Coloco ele aqui e vamos lá. 1, 2, 3. Vou costurar. E aí vocês entenderam por que não vai aparecer aquele corte que nós fizemos? Porque ele está exatamente aqui no centro, na parte de dentro do hexágono. Então a pessoa não consegue ver aonde nós abrimos para fazer as costuras. Por fora ficou acabado. Olha só. Aí quem tem etiquetinha, coloca na peça, tira tudo, faz um trabalho limpo, faz o acabamento, tira tudo que tiver de linha, tá? Para deixar ele bonito. Olha como ele ficou, ele parece uma flor, tá? Aqui atrás, olha como ele ficou. Do mesmo jeito, tá? Ó, do mesmo jeito que está lá na frente. E o que nós recortamos está escondido aqui no meio. A mãe do Vitor tá falando um oi pra você. Oi, tudo bem? Como que é o nome da mamãe que tá aí? É a mãe do Vitor, da Luísa. Me passa? Ah, oi, Ju! Olha só, tá aqui. Tá vendo? Ó, a parte de trás ficou perfeita. Quem abrir não consegue mais ver, porque nós fechamos o nosso hexágono, tá? Quem tem etiqueta, pode colocar aqui nessa última parte, tá? Ou na parte central, antes de costurar nessa segunda. E não pode esquecer de colocar os botões. Ah, Vivi, eu não coloquei aquela hora, eu posso colocar agora? Sem problema nenhum, o botão é acabamento. Tá? Não tem problema nenhum. Eu agradeço do fundo do meu coração a presença e a paciência de todos vocês, tá? Desejo a vocês uma boa noite, uma maravilhosa semana, tá? E fico esperando vocês na próxima terça-feira, às 8 horas, pra gente fazer mais uma aula. Não deixa de compartilhar, não deixa de se inscrever no nosso canal do YouTube, porque lá eu vou colocar algumas aulas bônus, tá? Sobre instrumentos, informações sobre materiais, equipamentos, colocador de pérola, tem uma infinidade de materiais que eu gostaria de ensinar para vocês. Espero que vocês tenham entendido tudo e quem fizer a peça de hoje, coloca lá no nosso grupo, tá? Para que sirva de incentivo para as outras e para que eu possa ver que você entendeu a matéria, que você compreendeu os meus ensinamentos, tá? Um beijo grande no coração de vocês, tá? Fiquem com Deus e até a próxima semana.